Muito bem, bom dia a todos. Vamos começar então a nossa aula sobre estrutura fina do átomo de hidrogênio. É basicamente uma aula de aplicação de teoria de perturbação independente do tempo. Tá? Então, nós vamos identificar alguns termos a mais no Hamiltoniano inicial, que a gente não considerou, e vamos tratar, então, e ver qual é o efeito desses termos a mais nos níveis de energia do átomo de hidrogênio. Tá? Esse tipo de assunto é extremamente importante, né? Porque pela identificação dos níveis de energia no átomo de hidrogênio, a gente pode dizer várias coisas. Isso é fundamental na astronomia, por exemplo, na astrofísica, para saber o que tem nas estrelas, qual é o campo magnético nas estrelas. Então, toda a informação, na verdade, que a gente tem do universo vem da luz que vem das estrelas. E sendo que analisando essa luz, a gente pode, então, tirar... Bem, o que a gente sabe sobre o universo, esse a estrela está se afastando, está se aproximando, se tem campo magnético, qual é a composição química. Então, tudo vem da luz, tá? Então, tudo vem para essa análise dos níveis de energia. Então, tá. Então, nós vamos estudar a chamada estrutura fina. Tem vários tipos de estruturas, né? Mas aqui nós vamos estudar a estrutura fina. Então, o hamiltoniano do átomo de hidrogênio que a gente viu é esse aqui, que é um termo de energia cinética, e o termo de energia colombiana. Então, aqui tem várias aproximações nesse tipo de hamiltoniano. Ele tem um termo de energia cinética puramente clássico, tem um termo de energia potencial que trata o campo eletromagnético como uma entidade clássica, né? E não tem nenhum termo que vem do spin do elétron. Tá? Então, o principal efeito aqui, que se coloca aqui, são os efeitos decorrentes do spin do elétron e do fato dessa energia cinética ser uma energia cinética clássica, e sendo que a expressão relativística é um pouquinho diferente, como a gente vai ver. Tá? Então, esse hamiltoniano a gente vai chamar de H0, na verdade. E vamos agregar os outros termos como correção. Tá? Esse que é o espírito. Tá? Então, partimos desse, que a gente já fez, que a gente já conhece, e vamos agregando os efeitos que faltam via correção. Isso é um bom procedimento, porque o impacto desses outros termos é muito pequeno, tá? Mas fundamental para o entendimento do espectro das linhas espectrais do hidrogênio. Tá? Então, aqui a gente conhece as soluções. Então, se eu for medir, ou seja, a gente já resolveu os valores desse H0, são essas energias, e é o famoso menos 3,6 eletronvolts sobre N ao quadrado. Tá? Então, ele é degenerado, né? Ou seja, esse N é 1, 2, 3, quer dizer, camada K, L, M, né? E para cada N existe diferentes subníveis L's, e para cada L existe subníveis M's, tá? E para cada um, então, existe o spin up e spin down. Tá? Então, é super degenerado essa fórmula, e o grau de degenerescência, na verdade, a gente viu quando estudou o átomo de hidrogênio, é 2N ao quadrado. Então, para N igual a 1, é degenerescência 2. Existem dois estados com menos 3,6 eletronvolts, que é o spin up e spin down. Para N igual a 2, camada L, então a 2 ao quadrado é 4, vezes 2 dá 8. Então, tem 8 possíveis estados que tem a energia menos 3,6 sobre 4, né? Que são os estados 2S e 2P. Tá? E assim por diante. Então, esse problema é plenamente conhecido. Bem, está aqui os estados que eu falei. Então, na verdade, os números quânticos, os estados, eles são rotulados pelo N, que é o número quântico principal, pelo L, pelo ML e pelo MS. Tá? Então, as funções são essas funções radiais, tem o harmônico esférico e tem a função, o estado e o espaço de spin, que é spin up ou down, ou seja, MS igual a meio ou menos meio. Então, como eu disse, essa solução é conhecida. Tá? Eu vou apagar aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Essa fórmula de energia aqui, ó, na verdade, eu posso escrever em termos de constantes, em termos da massa do elétron, isso aqui é a massa do elétron, né? C quadrado, essa constante alfa depende da carga do elétron, 4π epsilon 0 h cortado c, é uma constante adimensional. É bem interessante que ela relaciona diferentes constantes da física, a carga do elétron, né?
Tu vê que o ε0 é o acortado, a velocidade da luz. É bem interessante que todas essas quantidades físicas, nessa maneira, tornam algo adimensional, e o valor é 1 sobre 137, é uma constante bem importante na física, né, chamada constante de estrutura fina. E escrevendo esses níveis de energia não em termos de 3,6 eletronvolts, mas em termos dessa constante hiperfina, então, a fina, quer dizer, então a gente pode escrever as energias de um elétron em termos da energia de repouso de um elétron, que a gente sabe que é 511 keV, a energia vinda da massa de repouso do elétron. Tá, então isso vezes alfa ao quadrado, alfa é basicamente 1 centésimo, então 10 a menos 4, então vai dar esse valor aqui em eletronvolts. Tá? Bem, então aqui a gente pode catalogar, antes de começar, todas as possíveis correções. Então, o original aqui está Bohr, mas também ele foi deduzido pelo Schrödinger, por nós, então a gente pode deduzir esse menos 13,6 eletronvolts sobre N ao quadrado. Vocês deduziram via Bohr, mas a dedução melhor é via Schrödinger, né? Equivalente, tá? Ela se diz que em termos da massa de repouso do elétron, isso está na ordem de alfa ao quadrado. Lembrando que alfa é em torno de 10 a menos 2, é 1 sobre 137. Então, alfa ao quadrado é em torno de 10 a menos 4. Então, se diz, então, que os níveis originais do átomo de hidrogênio, que é na faixa dos eletronvolts, é 10 a menos 4 vezes a energia de repouso do elétron, que é na faixa de 500 keV. Então, isso aqui vai dar na faixa dos eletronvolts. Essa correção que a gente vai estudar na aula de hoje é chamada estrutura fina. Então, ela é em torno de alfa na quarta. O que quer dizer que é o alfa na quarta? Que ela é alfa ao quadrado menor que a contribuição que vocês conhecem. Então, se os níveis de energia aqui estão na faixa dos eletronvolts, aqui vai estar na faixa de 10 a menos 4 eletronvolts, porque é alfa ao quadrado menor do que a original. Tem outra correção que a gente não vai estudar, que é devido ao fato que, na verdade, o campo que liga o elétron ao próton, na verdade, ele também tem que ser quantizado. Isso tem a ver com QED, quando se quantiza o campo eletromagnético, então a gente vai ter flutuações desse campo. Isso vai dar um shift no nível de energia do N igual a 2, bem importante, chamado de lump shift. Então, isso aqui a gente não vai ver agora, mas vocês podem ver depois na pós-graduação, que é uma correção devido ao fato que ou seja, a lei de Coulomb que a gente está usando no H0, ela, na verdade, é uma aproximação que a gente tem que, na verdade, colocar o campo eletromagnético e fazer, então, tratar o sistema, os dois quânticos, o elétron e o campo eletromagnético. E tem esse aqui que a gente vai ver como exercício, que é a estrutura hiperfina, que isso vem da interação, já que tem spin, do spin do elétron com o spin do núcleo. Existe um termo de interação entre os dois spins, né? E esse, então, é chamada hiperfina. Então, essas duas são bem pequenas. É basicamente 1/10 da fina. E sendo que a fina é 10 a menos 4 da principal. Tá? Ok, aqui dá para ver mais ou menos, assim, com uma lupa, né, os valores, então, dessas correções. Vamos pegar a transição de 2 para 1, que está no ultravioleta, né? Essa transição aqui, a principal, a Balmer, está que termina em N igual a 2, né? Então, dá para ver que esse nível aqui, na verdade, se colocar uma lupa, ele não é degenerado, porque aqui teria 8 estados, mas ele vai ter uma abertura aqui. Na verdade, ele vai ser devido a essas correções, que no fundo tem origem relativística e de spin, elas vão desdobrar esses níveis aqui. Tá? Então, aqui estão diferentes níveis de correção, então é bom deixar esse slide para vocês olharem, né, que quando se olha com uma lupa, essa fórmula principal, na verdade, é uma aproximação. Na verdade, essa energia cai um pouquinho, né, e duplica devido devido à interação hiperfina, e esse cara aqui duplica aqui devido à interação fina. Então, nós vamos estudar na aula de hoje a interação fina. Tá? De novo, a fina é devido ao efeito relativístico da energia cinética e ao spin-órbita. Lamb a gente não vai estudar, que tem a ver com teoria de campos, tem a ver com o fato que das situações do campo eletromagnético, né? E a hiperfina está no exercício do Griffiths. Vamos lá, então.
Então, estrutura fina, então, tá? Beleza, então a gente já sabe que a estrutura fina é a primeira das correções, né? Então, ela vem da correção relativística do termo de energia cinética e vem de um termo chamado spin-órbita. Tá? Como o spin, a origem mesmo do spin está na relatividade, então a gente diz que que a principal consequência da estrutura fina é a relatividade, porque ambas as correções sumiriam, desapareceriam se a velocidade da luz fosse infinita. Então, essas correções dependem do valor da velocidade da luz. Tá? Então, no fundo, ambas são relativísticas. Mas vamos ver primeiro a correção relativística mesmo no termo de energia cinética. Então, a gente sabe que a energia total ela é tirada através da massa de repouso e desse termo Cp, e que a energia cinética é energia total menos energia de repouso. Então, essa é a expressão da energia cinética em termos do momento. Ela é bem complicada, por sinal, envolve uma raiz, né? A expressão clássica, só lembrando a expressão clássica que a gente usa, é P quadrado sobre 2m. Ou 1 meio de mv quadrado, né? Isso é clássico. Relativístico é essa expressão aqui, bem mais complicada, ou em termos de velocidade, se lembra? É gama menos 1 mc quadrado, essa expressão de energia cinética com função da velocidade, porque gama é uma letrinha que tem a ver com a velocidade, lá na relatividade, né? É isso aqui, né? Então, essa expressão aqui é a da energia cinética com função da velocidade, essa é a correta, essa é a que vocês sabem lá na Física 1, e essa aqui é a correta em termos de energia cinética e momento, e a gente usou até agora essa expressão, tá? Mas o certo é essa, tá? Ok. Essa raiz a gente pode expandir para C muito grande, então o parâmetro de expansão é C, usando que 1 sobre C, na verdade, então expandindo, esse é o termo de energia cinética clássica, e essa é a primeira correção que depende de C quadrado, tá? Num universo onde a velocidade da luz é infinita, não teria esse termo aqui. Mas no nosso universo, a velocidade da luz é finita, então existe esse termo. Aí esse termo, a gente vai tratar ele como uma perturbação, então. Então, a galinha vai ser P na quarta sobre 8 massa do elétron ao cubo C ao quadrado. Tá? E nosso parâmetro de perturbação aqui é 1 sobre C quadrado. 1 sobre C quadrado é o nosso parâmetro de perturbação, de alguma maneira. É o nosso lambda da perturbação. Tá? Então, essa é a nossa galinha. Tá aqui. Tá? Então, beleza. Outro termo, que é o spin orbit, que eu já vou explicar. A galinha, ele depende do spin da partícula e do momento angular da partícula. Tá? Então, é a interação dos dois momentos angulares que o elétron tem. Devido ao fato dela estar girando, circulando em torno do próton, ela tem um momento angular, e o spin dela. Então, essas duas coisas chamadas interação spin-órbita, que é uma interação muito importante, aparecem muito na parte de matéria condensada, na parte de magnetismo, né? É um tipo de interação extremamente importante para quem vai estudar depois a magnetismo, né? Bem, então essa em termos de interação é S escalar L, né? Então, essa galinha aqui, na verdade, que vem da correção relativística, ela é diagonal. Se eu faço os sanduíches, né, da galinha, faço o sanduíche da galinha na base N, L, ML, MS, tá? Que tá aqui, ó. Tá? Esses estados, na verdade, é o não perturbado nosso, né? Então, eles dependem de N, L, ML, MS. Tá? Então, na teoria de perturbação, a gente vai tratar a galinha com perturbação, e a receita típica é: fazem os sanduíches, organiza o sanduíche numa matriz, calcula alto valor e alto vetor. Essa é a receita típica de teoria de perturbação independente do tempo. Então, a gente tem que fazer sanduíches. N', L', ML', MS'. Só que essa matriz vai ser diagonal. Tá? Quando faz mas essa conta, toda essa parte de spin e toda essa parte angular se cancela, então vai dar uma matriz diagonal. Tá? Agora, essa de spin órbita, não. Ela é não diagonal,
E a melhor combinação linear, bem, a gente vai ter que montar a matriz e calcular os autovetores, mas a gente pode, por simetria, ver que a melhor combinação linear são os estados N, L, J e MJ, onde J é do momento angular total. Tá? A base original é NL, é o ML e o MS. A gente já estudou essa base, que é M1, M2. Então, essa é a base 1. E a base 2, JMJ, que vai ser, então, a melhor combinação linear. Simplesmente porque J escalar L, na verdade, eu posso escrever em termos... Desculpe, S escalar L, eu posso escrever em termos do J quadrado, né? E esse termo, então, esse termo aqui, a galinha vai depender essencialmente de J quadrado. Então, o J quadrado comuta com a galinha. E pelo teorema fundamental, se eles comutam, tem os mesmos autovetores. Os autovetores do J quadrado a gente sabe, que é o JMJ, né? Então, portanto, os autovetores da galinha, sem fazer nenhum cálculo de autovetores, vão ser os mesmos do J quadrado e JZ. Então, portanto, que também o JZ comuta com a galinha. Então, portanto, essa vai ser a melhor combinação linear sem fazer nenhum cálculo de autovetores. Mas para quem quiser fazer essa matriz, calcular todos os sanduíches e fazer os autovetores, vai dar exatamente isso como melhor combinação linear. Então tá. Então vamos ver aos poucos cada um desses termos, mas vamos entender melhor por que que spin orbiter é S escalar L. Então vamos entender qual é a origem do termo spin orbiter, tá? Bem, existem duas maneiras de ver isso, depende do referencial, tá? No referencial onde o próton está parado e o elétron está em movimento, ele vem esse efeito do fato que o elétron, na verdade, ele é um dipolo, ele tem spin, se ele tem spin, ele tem um norte-sul, e se vocês têm um norte-sul girando, isso vai gerar um campo elétrico, né, uma diferença de campo elétrico em cima do próton. Então, quando vocês pegam um ímã girando, né, isso dá para ver pelas equações de Maxwell, que isso vai gerar uma diferença de forças em cima do campo em cima do próton. Mas a maneira mais fácil de ver isso é a gente ir para o referencial onde o elétron está parado. Essa é a maneira mais comum de ver o efeito spin orbiter. Se o elétron está parado, então vocês sentam em cima do elétron, tá? Sentaram lá. Então vocês vão ver o próton girando em torno de vocês, tá? Então o próton girando em torno de vocês, uma carga girando, é como se fosse uma espira, vai gerar um campo magnético em cima de vocês. Tá? Então, você senta em cima do elétron e o próton, então, vai estar girando em torno de vocês. Então, o próton vai gerar um campo magnético em cima do elétron. Se o elétron tem um momento de polo magnético, isso vai gerar um hamiltoniano tipo bússola. Tá? Então, é o momento de polo magnético devido ao spin do elétron. E esse campo magnético é devido ao próton girando em torno do elétron. E esse giro do elétron vai depender do momento angular do elétron, porque a gente está no referencial do elétron. Então, se a gente está no referencial do próton, o momento angular L tem a ver do elétron em torno do próton. Mas se eu troco de referencial, centro referencial do elétron vai ser o próton em torno do elétron. Então, basicamente, o termo é S escalar L, porque é um hamiltoniano tipo bússola, né? Ou seja, aquele hamiltoniano que o momento de polo magnético se alinha com o campo externo, como numa bússola, onde o momento de polo magnético, o norte-sul, é devido intrínseco, devido ao spin, e o campo magnético aqui é gerado por quem? Bem, pelo próton, né? No referencial do elétron, o próton está gerando um campo magnético em cima do elétron, tá? Mas a gente poderia trabalhar tranquilamente nesse referencial, a conta seria um pouco mais complicada, né? Só que aqui seria um fenômeno elétrico e nesse referencial é um fenômeno magnético. Isso é muito comum, vocês vão ver em teoria eletromagnética que o fenômeno se é elétrico ou magnético depende muito do referencial. Tá? Ok. Então, esse é o termo da galinha, né? Quando faz a conta, e quando faz a conta desse campo magnético, usando a lei de Biot-Savart, ou seja, um próton girando como se fosse num círculo, né? E usando o momento de polo magnético de um elétron, ele depende do spin, tá? Depende da carga do elétron,
sobre 2m, né? E depende do fator de giro magnético. Tá? Então, fazendo essa conta, dá esse valor aqui. Esse hamiltoniano, tá? Essa conta eu estou pensando em pedir para vocês como exercício, está lá no Grips direitinho. É uma conta bem bonita, mas tem uma coisa meio chatinha que vocês vão ver depois quando eu passar esse exercício. Tá, então tá aqui. Essencialmente é isso. Ok. Na correção relativística, então, primeiro, então a gente sabe, então, agora temos os dois H', tá? Tá aqui, quais são os H'? Temos esse H' aqui. Vou marcar de azul. Temos esse H', que é devido à correção desse termo de energia cinética. E temos esse H', que é devido ao spin órbita. Então, até o próprio Griffiths chama isso aqui de spin órbita. E o outro H' chama de relativístico. Tá? Então, temos o H' relativístico na energia cinética e temos o H' spin órbita. Ok, então vamos calcular agora os efeitos. Tá? Tá aqui o nosso H', então, primeiro é o H' que vem da correção relativística da energia cinética, esse é o termo de correção. Tá? Então, a gente tem que fazer esses sanduíches. Então, fazendo esses sanduíches aqui, vai dar a diagonal, como eu falei para vocês. Tá? Pega esse H' e faz esses sanduíches. Devido aqui é fácil de ver, porque essencialmente aqui tem um harmônico esférico. Aqui vai estar no lado Bra, então a estrela. E esse outro lado tem outro harmônico esférico. E você sabe que a integral, esse sanduíche é a integral de dois harmônicos esféricos, é ortonormal. Então, essa matriz vai ser, então, para o mesmo N, vai ser, porque o N é a energia que eu quero fazer a correção, né? Então, dado N é fixo, porque no sistema não perturbado, a energia só depende de N. Eu quero ver as correções nas energias não perturbadas, como é que elas são corrigidas. Então, N é fixo, porque eu estou mirando nessa energia, N igual a 1, ou nessa energia, N igual a 2. Quero ver o que acontece com ela quando eu agrego a correção relativística. Então, dá para ver que ela é diagonal. Então, a melhor combinação linear são próprios estados do sanduíche aqui, da base. Tá? É a própria base 1. Isso aqui, na verdade, é a base 1, né? Porque isso aqui vai ser o M, na verdade é o ML. E também, se colocar aqui no espaço de spin, se colocar o MS aqui e o M' S, como esse hamiltoniano não depende nada de spin, também vai dar o delta M com spin também. Tá? Então, ele é totalmente diagonal. Se é totalmente diagonal, boa notícia, só calcula, então, na diagonal. Então, a correção relativística, em primeira ordem, é simplesmente, esse eu só calculo os elementos da diagonal. NLM, H', NLM. Tá? Então, tem que fazer essa conta, como se fosse teoria de perturbação não degenerada. Tá? Então, fazendo a conta, coloco essa H' aqui. Então, esse P na quarta, eu digo que é P quadrado. Esse termo aqui está aqui. Esse sinal menos está aqui. Tá? Interessante isso aqui, com P quadrado aplica nisso, e aí, como P é hermitiano, frente a esse tipo de função, então, basta eu calcular quem é esse cara aqui, ó. Então, quem é esse cara aqui? P quadrado aplicado no estado, então eu pego a fórmula P quadrado sobre 2m mais energia potencial é a energia, então, portanto, P quadrado é 2m e menos V, tá? Então, portanto, eu coloco esse cara aqui. Tá ali ele, né? Então, eu vou apagar para ficar menos poluído. Tá ali, né? Então, portanto, o termo de correção de energia cinética, esse vem do lado ket, esse vem do lado Bra, então fica E menos V ao quadrado, né? Então, esse é o termo de correção, tá? De energia cinética. Tá? Então, tá aqui de novo, tá? Aqui tem alguma dança. O V de R é o potencial colombiano, tá? As energias são as médias do H. Esse H, na verdade, é o H0, né? São as médias do H0.
Essas são as energias não perturbadas, né? Então, aqui eu faço, isso aqui é o quadrado, então fica a média. Isso aqui, na verdade, é uma média. Então, a média de H ao quadrado, a média de 2 vezes H vezes a média de V, mais a média de V ao quadrado, tá? Isso aqui fica 2 vezes a média de H vezes a média de V, mas a média de H é o valor da energia que está aqui, tá? Bem, a média de H ao quadrado é a energia ao quadrado, né? Na verdade, tudo devia ter zero, mas para não carregar a notação, entendeu? Só para não carregar a notação, tudo tem que ter zero aqui, tá? Mas para não carregar a notação, não se coloca esse zero. Tem um aqui, tá? Então, dá isso aqui, tá? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. A média de V, V é isso aqui. Então, a média do V é a média de 1 sobre R. A média de V quadrado é a média de 1 sobre R ao quadrado, aqui. Tá? Vocês até fizeram naquele problema do Python, né? Que vocês determinaram as médias de R. Aqui eu posso fazer o mesmo problema aqui do que vocês fizeram no Python, fazer a média de 1 sobre R, dado dois estados. Então, a média de 1 sobre R é 1 sobre N quadrado a zero. E a média de 1 sobre R ao quadrado depende desse valor, depende do L e depende do N. Tá? Então, isso aqui são valores tabelados das médias de 1 sobre R, dados os estados do átomo de hidrogênio que vocês conhecem, que é aquela função radial que tem a ver com Laguerre, vezes o harmônico esférico. Tá? Essa é uma continha que se faz e dá isso. Então, colocando esses valores aqui, a gente finalmente tem essa energia aqui. Então, essa é a correção da energia se eu agregar o termo de energia cinética, a correção relativística da energia cinética. Tá? Agora vamos à correção do spin-órbita. Está aqui o H' do spin-órbita. Né? Pode ir, ó. Toda correção depende de C quadrado. Se C quadrado for infinito, some a correção. Aqui também. Depende de C quadrado do spin-órbita. Se C quadrado for infinito, some a correção spin-órbita. Tá? Então, aqui eu vou escrever S escalar L como sendo J quadrado menos L quadrado menos S quadrado. Tá? Isso aqui é fácil, porque J é L mais S, se eu levar ao quadrado nos dois lados, vai dar o termo primeiro pelo segundo, que é exatamente o que está aqui. Então, passo para o outro lado, que é J quadrado menos L quadrado menos S quadrado, 1 meio. Tá, beleza. Tá? Aqui eu sei quem é a melhor combinação linear, porque o J quadrado e o JZ comutam com a galinha, portanto, a melhor combinação linear é a base 2, que a gente já estudou. Então, aqui a gente mostra a qualidade da base 2. Eu disse que a base 1 era mais fácil, mas a base 2 era mais física. Por quê? Porque ela consegue descrever melhor a correção spin-órbita do que a base 1. Né? Então, se eu faço essa conta, então para fazer a conta, se lembra a conta? Era o psi-best, a galinha psi-best. Então, basta calcular esse sanduíche, ou se vocês quiserem usar a base 1, vocês montam, então, o H' na base 1 e calculam autovalores, autovetores. Mas se você já conhece que os autovetores é a base 2, então já calcula direto o sanduíche na base 2. Tudo bem? Vocês estão me escutando? Tá tudo tranquilo? Estamos te escutando, prof. Tudo tranquilo. Beleza. Só dou essas paradinhas aí para saber se está tudo certo. Vamos lá, então. Bem, aqui, então, na hora que a gente faz esse sanduíche, a média de 1 sobre R ao cubo. Esse termo aqui também é uma propriedade dessas funções radiais do átomo de hidrogênio. Aqui as funções radiais, eles têm a média de 1 sobre R isso, a média de 1 sobre R quadrado isso, e a média de 1R ao cubo é isso. E o termo spin-órbita depende de R ao cubo aqui, ó. Tá? Então, sabendo que a média de 1 sobre R ao cubo vem das funções radiais do átomo de hidrogênio não perturbado, né? São isso aqui. Então, se tira, então, que a correção spin-órbita tá aqui esse termo que vem da média de 1 sobre... Da média de 1... deixa eu ver aqui.
esse termo aqui que depende da média de 1 sobre R ao cubo, que ele está aqui esse termo, está aqui ele, ó. O sanduíche, quando eu faço o sanduíche com J quadrado, aparece H cortado ao quadrado, JJ mais 1. Do L quadrado aparece H cortado ao quadrado, LL mais 1. E o sanduíche do S quadrado é H cortado ao quadrado, Szinho, S mais 1, Szinho mais 1. Como Szinho é meio, então fica Szinho, que é meio, mais, a vezes Szinho mais 1. Isso aqui, na verdade, é Szinho mais 1. E Szinho é meio. Então, meio vezes 3 meios dá 3 quartos. Então, tá aqui a correção spin-orbit. Muito bem. Então, agora tem que somar os dois. Eu tenho que somar a correção relativística e a correção spin-órbita. Então, somando esses dois aqui, ó. Então, somando esse cara aqui com esse cara aqui, o resultado sai o L e fica só o J. Tá? Não esquece que antes o resultado dependia de J e de L. O outro dependia de L. Mas quando eu somo os dois, não depende mais de Lzinho e só depende do Jzinho. Então, esse é o termo de correção spin-órbita, mais o relativístico, né? Isso é chamado, então, a correção fina, que é a soma dos dois. Tá? Então, agora, essa é a correção. Agora aqui, esse termo, na verdade, é de primeira ordem, mas a energia total, ela é a energia total não perturbada, mais a correção que está aqui, ó, em primeira ordem. Então, esta aqui é a correção em primeira ordem. Então, somando as duas, as energias do átomo de hidrogênio, então fica o termo não perturbado, menos 3,6 sobre N quadrado. E essa correção aqui, ó, lembrando que alfa é 10 a menos 2, está na faixa de 10 a menos 4. Então isso aqui está na faixa de 1 eletronvolt, e o que vai somar ali, por isso que a correção é fina, porque ela é na faixa de 10 a menos 4. Tá? Muito bem, então vamos ver se a gente entende. Está aqui. Então, na verdade, agora a expressão dos níveis de energia do átomo de hidrogênio não é mais menos 3,6 eletronvolts sobre N quadrado, agora é esse bicho aqui maior. Tá? Então, é menos 3,6 elevado sobre N quadrado, 1 mais aí alfa ao quadrado sobre N quadrado, aqui tem o N, aqui tem o J. Então, a novidade agora é que depende do J. Tá? Antes, só dependia do N. Tá? Sendo que a novidade é que agora a base que a gente tem que usar, a base tem que ser agora JMJ, que é a base 2. Tá? Ou seja, a base onde o momento angular total está bem definido. Antes a gente estava na base, a base 1 é ML e MS. É a base onde a projeção do momento angular orbital e a projeção do spin estão bem definidas. Então, isso aqui é a base 1. E essa é a chamada base 2, onde a soma, onde o momento angular total do spin e do orbital e a sua projeção estão bem definidas. Então, essa é a base 2 que a gente diz. Tá? Base 2. Essa é a base 1. Então, tá. Então, vamos supor sem spin órbita, né? Sem correção. Sem correção, a gente sabe as energias, tem o estado N igual a 1, então tem duas possibilidades do N igual a 1. Lá na química, vocês usavam uma caixinha, se lembra? Colocava spin up, spin down, que na verdade significa o estado L igual a 0, ML igual a 0, MS igual a mais ou menos meio. Isso é na base 1. Mas eu também posso usar a base 2, mesmo no H0. Isso aqui é o H0, é sem a perturbação relativística, né? Então, isso aqui é a base 1. Se fosse na base 2, seria equivalente. Seria L igual a 0, J igual a meio e MJ mais ou menos meio. Então, isso aqui é a base 2. Lembrando que tem a regra do triângulo J, L e Szinho, que é meio.
Então, se Lzinho for igual a zero, o J só pode ser meio. E se o J é meio, o MJ é igual a mais ou menos meio. Beleza. Vou fazer aqui. Esse é N igual a 2. Na verdade, quantos estados tem aqui em N igual a 2, pessoal? Vamos tentar interagir pelo chat agora. Quantos estados tem em N igual a 2? Primeiro, vamos discutir sem a correção relativística e spin-órbita e depois com a correção relativística e spin-órbita, tá? Então, primeiro sem, que é a parte que, em princípio, vocês conhecem, que é do H0. N igual a 2, quantos estados tem? 8, perfeito, 8. Quem são eles? É o 2S e o 2P, tá? O 2S, entram quantos no 2S? É aquela caixinha, né? Entram 2. Tem 2 estados com spin up e down. E no 2P, entram menos 1, 0 e 1, que é o ML. Aqui o Lzinho igual a 1. Aqui S é o Lzinho igual a 0. Então, entra 3 mais o spin 6. Tá? 2 mais 6, 2 mais 6 é 8. Tá? Todos os níveis aqui estão tudo degenerados. Esses 8 estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os 8 estão aqui. Tá? Isso é na base 1. Na base 2, como é que eu faço? Na base 2, tá? Eu vou escrever. Então, na base 1 é fácil, todo mundo sabe. Agora vamos escrever na base 2. Na base 2 eu tenho L igual a 0 e L igual a 1. Tá? Mas se L igual a 0, quanto é que vale J, pessoal? Quanto? Se L for igual a 0, só olhem sempre nesse triângulo. Se L for igual a 0, quanto é que vale J? No chat? Meio, perfeito. E se J igual a meio, o MJ varia de menos meio até meio. Então, a gente tem 2 aqui. Perfeito. Agora, L igual a 1, quanto é que vale o J? Se eu colocar L igual a 1, o J pode ter valor meio ou valor 3 meios. Porque o J está entre 1 mais meio e 1 menos meio. Tá? Se o J for igual a meio, de novo a gente tem 2 estados aqui. E se J for igual a 3 meios, o MJ vai de menos 3 meios, menos meio, meio e 3 meios. Então, são 4. Então, na base 2, eu também tenho 8. Ou seja, eu não mudo o número de estados trocando de base. Então, na base 2 é 2 mais 4, que dá 8. Na base 1 é 2 mais 6, que dá 8. Tá? Então, não muda em princípio. A gente não usa a base 2 para descrever o H0, porque a gente não está acostumado a fazer isso. Inicialmente, a gente não... porque não tinha spin antes, então a gente não usa a base 2, a gente usa a base 1. Mas agora, quando for descrever spin órbita, aí tem que usar necessariamente a base 2. Tá? Vamos fazer de novo aqui, só para n igual a 3, só para ver se está tudo certo. Então tá. Quantos estados tem em n igual a 3? É 2n ao quadrado a conta. Quanto é que tem? 18. Esse 18, como é que eu quebro? É o 3s, é o 3p e o 3d. Todos são degenerados, né? Então aqui são 2 mais 6 mais 10. Tá, essa é a base 1. Tá? Agora vamos na base 2. Na base 2. Então na base 1 era, como é que era? 2 mais 6 mais 10. Tá. Na base 2, o que é? Eu tenho L igual a 0. Então, portanto, J só pode ser meio. Tá sempre fazendo triângulo, né? J igual a meio. Então, eu tenho aqui 2.
né? Porque o mj vai de menos meio até meio. Depois L igual a 1, eu tenho J igual a meio e 3 meios. Então, J igual a meio, eu tenho 2. No J igual a 3 meios, eu tenho 4. Tá. E no L igual a 2, eu tenho J igual a 3 meios e 5 meios. Então, portanto, eu tenho, no 3 meios eu tenho 4, e no 5 meios eu tenho quanto? 5 meios vai de menos 5 meios até 5 meios, quanto tem? Quanto? Menos 5 meios, menos 3 meios, menos meio, meio, 3 meios, 5 meios, 6. Bem, fazendo a conta, então, 2 mais 2 mais 4 mais 4 mais 6 também dá 18. Tá? Beleza. Agora vamos, então, usar... Isso era usando só esse termo aqui. Tanto faz usar a base 1 ou a base 2. Agora, quando eu preciso, então, usar necessariamente a base 2 para calcular os níveis de energia. Então, vamos lá. Marcador. Agora sim. Então, agora vamos calcular a correção. Então, a primeira correção é aqui, ó. Tá? Então, usando essa base aqui, então, esses estados aqui para n igual a 1, que é um S, J igual a meio, e MJ pode ser mais ou menos meio, é o spin-up total. É só o momento angular total é devido somente ao spin, já que o momento angular orbital é zero, então o total é só devido ao spin, pode ser mais ou menos meio, e nessa forma aqui depende de J. Quanto menor o J, maior a correção. Quanto maior o J, menor a correção. Se eu coloco um J muito grande, anula a correção. Então, a correção máxima é quando o J é menor. Tá? Então, na verdade, se eu coloco o J igual a meio nessa fórmula aqui, pessoal, então vai dar uma energia, aqui soma, mas aqui é menos na frente, vai dar uma energia mais negativa. Então, essa é a correção, que aqui está super exagerado, pessoal, porque, obviamente, esse espaçamento aqui é grande. O correto é que isso aqui tem que ser 10 a menos 4. Só que a gente não vai, entendeu? 10 a menos 4, a gente não viria isso na escala. Eu só fiz aqui para exagerar. Então, esse, então, seria a correção. Então, esse nível aqui, ele vai para baixo. Agora, para a camada L, então, eu tenho 4 estados com... Isso aqui são 2 estados, mais 2 são 4 estados, com J igual a meio. Só que 2 estados têm L igual a 1 e outros 2 estados têm L igual a 0. Tá? Então, isso aqui tá, mas aí tem outro estado que é L igual a 1, J igual a 3 meios. Tá aqui eles. Tá aqui são 4 também. Então, tá aqui os outros. Então, esse nível que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, houve esse desdobramento. Estão vendo, pessoal? Segundo o J de cada que é o número quântico do momento angular total. Tá? Então, é o momento angular total que está splitando aqui. Tá? Esse outro aqui, a gente tem J igual a meio, que são 4. 2 desse, 2 desse. A gente tem J igual a 3 meios, que são... Aqui são... na verdade, aqui são J igual a 3 meios. A gente tem, na verdade, 3 meios são 4 possibilidades. E aqui são 4 possibilidades. Isso. E tem o J igual a 5 meios, que são 6 possibilidades. Então, 6 mais 4 mais 4 mais 4 vai dar os 18. Tá? Então, aqui, de novo, aqui tinha 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Aí quebrou em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E depois 10 estão aqui. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá? Então, isso aqui, n igual a 3, quebrou em 3. N igual a 2, quebrou em 2. N igual a 1, não quebrou nada, só baixou o nível. Tá? Então, aqui não houve nada. Esse cara não quebrou. Quem quebrou foi o n igual a 2, devido à correção fina. E em 3, o n igual a 3. Tranquilo? Professor, Oi. para mim só não ficou muito claro, porque
antes, né, eu tinha conseguido entender bem isso lá com o exemplo da escadinha, né? Os degraus e tal. Mas agora que. Porque parece que a gente quebrou os degraus e tem degraus intermediários, seria isso? Degrau em qual espaço? Vamos ver. Antes a gente tinha visto um degrau no espaço, ou seja, degraus são M's, tá? Então, no momento angular, a gente tinha feito o tamanho da escada depende do J, do tamanho do momento angular, e os degraus têm a ver com a projeção. Então, se só tem um momento angular, digamos o L, então os degraus são no ML. Se tem só o spin, os degraus são no MS, tá? Então, na verdade, aqui a gente pode ver que, ou seja, na base 1, a gente tem uma escada de tamanho L, e tá aqui os degraus são os MLs. Isso aqui seria L igual a 1, então seria 0, 1 e menos 1. Isso é na base 1. E o spin meio, a gente o spin meio é sempre uma escada com 2 degraus. Spin up, spin down. Tá aqui. Up and down. Que é o MS meio e menos meio, tá? Isso é a base 1. Então, a base 1 são 2 escadas. Na base 2, só tem uma escada que depende do J. Né? Depende do J. Tá? Mas aí tem várias escadas dependendo do J. Não sei se ficou claro. Então, uma na base 1, são 2 escadas, uma em L, uma do momento angular orbital e outra no momento angular intrínseco. Na base 2, existem várias escadas com J's diferentes. O número de J's, ou seja, o número de escadas é aquela que obedece à regra do triângulo. Então, por exemplo, se esse aqui é J, se isso aqui for, digamos, aqui é meio, que é o spin, e aqui, digamos, que é L igual a 1. Então, essa situação, a gente tem uma escada de tamanho meio e outra escada de tamanho 3 meios. Uma escada com 2 degraus e outra escada com 4 degraus. Entendeu? As escadas são espaços diferentes, depende de qual base que tu está usando. Se ficar só na base 1, tu tem só uma escada de momento angular orbital e outra escada de spin, de estados de spin. Agora, se tu vai para a base 2, tu tem escadas de momento angular total, mas tu tem várias séries, várias escadas de momento angular total. Esse é meio chato, é bem chatinho isso. E como que isso fica agora com a correção? Não, porque aí agora, quando tu coloca a correção, a melhor escada é a da base 2. A outra escada não é útil. Quando tu não tem a correção spin-órbitas, tanto faz. É questão de gosto. Eu gosto da base 1, eu gosto da base 2, é questão do gosto. Agora, quando eu adiciono a correção, como a correção ela depende do momento angular total, então a melhor base é a 2. Tá? Então, sem a correção, sem estrutura fina, a melhor base é uma ou duas, tanto faz. Agora, quando coloca a correção relativística e a de spin órbita, a melhor base é a 2, é aquela base onde o momento angular total está bem definido. Porque a energia vai depender do número quântico do momento angular total. Antes era só do N, da camada, N, KLM, mas agora vai depender do momento angular total. Essa é a novidade. Quando eu coloco as correções finas, as energias também vão depender de J, da magnitude do momento angular total. Difícil, né? Chato isso, né? Muito obrigado. Meio chato. confuso, mas Mas vamos lá. Assim, a minha experiência como aluno é... que coisa chata. Mas depois tu vê isso tantas vezes que tu tá, tudo bem, até que não é tão chato, né? Mas é uma coisinha chata. É difícil achar algum físico que adora essas coisas de momento angular. Todo mundo tolera. Isso ok, tudo bem, mas... Tá? Mas esse que é o espírito geral, ou seja, sem as correções relativísticas e spin-órbitas, tanto faz como eu penso, se eu penso... Porque no final tem 2 momentos angulares. Eu tenho o orbital e o de spin.
Então, tanto faz se eu penso em cada um deles ou se eu penso na soma, que é a base 1 e a base 2, que é todo o problema de adição de momento angular, Clebsch-Gordon, todas aquelas coisas que vocês já fizeram exercícios sobre isso, né? Então, então é isso. Então, quando a gente agrega a estrutura fina, traz a relatividade como perturbação, então as energias vão depender do momento angular total. Antes, as energias não dependem do momento angular total, não dependem do momento angular orbital, não depende do spin. Então, antes as energias só dependem de nzinho. Então, tanto faz o momento angular, está lá o elétron, tanto faz o spin do elétron, tanto faz. As energias não perturbadas, elas não dependem de momento angular nenhum. Só depende do N, da camada, K, L, M, só depende disso. Agora eu agrego a relatividade, e aí a gente vai ver, então, que a energia vai depender do momento angular total. Por isso que tem que usar a base 2. Aí, quanto maior o momento angular total, menor é a correção. Tá? E quanto menor o momento angular total, maior é a correção para baixo. Ah, tá aqui, a forma é exatamente essa aqui, né? Depende desse J aqui. Onde o J é o número quântico associado ao momento angular total, e a soma do orbital mais o intrínseco, que é o spin. Tá? Aqui a gente vê a situação prática, como é que se vê isso em espectroscopia, né? Então, em espectroscopia, o nível 1S, ele cai um pouco. Claro, isso aqui está super exagerado, lembrando que são fatores de 10 a menos 4, né? Então, são super exagerados. Então, aqui dá para ver a queda desse nível 1S, ele cai um pouquinho. E aqui que tinha esses 8 aqui, ó, que era 2S e 2P, tem 8 aqui. Então, fica 4 mais 4. E agora, o que era uma transição, pessoal, no ultravioleta, agora são 2 linhas que vocês medem lá. Então, isso é bacana, porque pensa, pessoa, 10 a menos 4 ninguém vai ver. Ah, sim, vai ver sim, porque na hora que for colocar isso numa rede de fração e analisar essa linha que está saindo, e se vocês melhorarem, vocês já estudaram rede de fração, poder de resolução, essas coisas tudo, se vocês melhorarem a rede, ela vai resolver essas duas, e vocês vão ver 2 linhas. De uma. Tá? Então, de fato, existem 2. Pela teoria clássica, pela teoria não relativística, só deveria ter uma linha. Tá? O H0, a equação de Schrödinger, ou como o Bohr fez, só tem uma linha. Mas na prática, quando vai analisar, são 2 límans. Tá? A lima alfa e a lima beta. Ah, são 2 piquinhos, 2 linhas. Tá? Isso é bem bonito. Por isso que física mental é bonita, porque tu vê a coisa, ali está ali. Né? Tá? Então, são 2, não é 1. Bem, já está perto das 11h30, mas eu só vou comentar algo que a gente vai ver melhor na próxima aula, que é o efeito Zeeman. O efeito Zeeman, o que é? Bem, então tem essas transições aqui, mas não tem campo magnético externo. Agora eu coloco um campo magnético aqui. Aí o que vai acontecer? Essas linhas vão desdobrar. Então, o que vai acontecer quando coloca, aqui, ó, sem campo, tá aqui as linhas, e quando coloca campo, essa linha aqui, por exemplo, o 2P, ele vai se desdobrar em 3. Porque aí sim, se coloca um campo magnético, a energia vai depender do ml ou do ms. Né? Aí depende dos mzinhos, tá? Sem campo magnético externo, as energias nunca dependem dos mzinhos, tá? A gente viu que ela depende do J, mas não depende dos m's. Agora sim, vai depender dos m's. Então, aquele nível, esse aqui que era, digamos, aqui era 8, que tu colocou o spin órbita, ficou 4 mais 4. Agora, quando coloca o campo magnético, aí vai desdobrar esses 4 também. Então, vai desdobrar. E aí, quando desdobra, tu vai ver todas as possíveis transições. Tá aqui, uma imagem bem bonita do dubleto de sódio, né? Então, quando tu tem 2 linhas aqui, sem campo, aí tu coloca um campo magnético e tu vê que esse 1 virou 4 linhas. E esse outro aqui virou 6 linhas. No caso do zinco, é bem bonito, né? Essas 3 linhas espectrais, uma linha fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse aqui vai 1, 2, também se quebra em 6, e esse aqui se quebra em 3. Então, o efeito Zeeman, o que é? É a alteração das linhas espectrais devido ao campo magnético. E essa separação das linhas, pessoal, vocês medem,
vê que os astrônomos medem a separação dessa linha, e a gente vai ver que ela depende do campo magnético. Então, se vocês estão lá na estrela e estão vendo essa linha aqui, ó, então, pela separação de linhas, você sabe qual é o campo magnético da estrela. Por isso que o pessoal diz que o campo magnético é tanto, é tanto. Nunca ninguém foi numa estrela e mediu. Simplesmente, eles veem que os campos magnéticos da estrela são gigantescos e que existe campo magnético devido ao efeito Zeeman. Então, o efeito Zeeman faz o desdobramento das linhas, já o efeito Doppler faz o deslocamento das linhas. Tá? Se as linhas vão em direção a baixa frequência, isso quer dizer que é o redshift. Se vão para alta frequência, é o blue shift. Aí todas as estrelas, a maioria tem o redshift, por isso que o universo está em expansão, porque por causa do redshift que a gente observa também. Então, todas as informações vêm aqui das linhas, pessoal. O desdobramento, o deslocamento, então toda a informação está aqui das linhas espectrais. E as próprias linhas identificam o elemento químico que está na estrela. Tá? Então tá, eu paro aqui então, né, para não ficar muito pesado. E perguntas então, pessoal? Tranquilo? Ô, prof, então o efeito Zeeman seria a quebra da simetria, então, também, né? Exatamente. A origem física é que antes o átomo é simétrico. De fato, essa energia aqui que a gente determinou, ela não pode depender dos m's por simetria. Ela não pode depender da projeção do momento angular. Ela só depende do valor do momento angular total. Mas não pode depender da sua projeção por uma questão de simetria. Um átomo tem simetria esférica. Então não pode depender dos m's, né? Os m's significam um número quântico que depende das projeções. Tá? Se o átomo é esférico, né, uma projeção não vai ser melhor que a outra, então as energias não vão depender das projeções. Né? Agora, quando coloca um campo magnético, não, aí sim, aí tu quebrou a simetria, então vai depender da projeção ao longo ou contra o campo que tu aplicou que quebrou a simetria. Então, todo é um problema de quebra de simetria, exatamente isso. Joia. Obrigado, prof. Valeu. Mais perguntas, pessoal? Bem, se não tem pergunta, então eu vou desligar a gravação para ver se tem uma pergunta fora da gravação.